Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta quarta-feira, dia 19 de novembro de 2025. Vamos tirar esta quarta-feira 17 palpites com o placar exato e 2 opções média por jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá de baixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixe o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Croácia, a Copa da Croácia, as oitavas de final, temos a equipe do Karlovac contra a equipe do Dinamo Zagreb. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou fora. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o segundo palpite. Agora pela Europa Liga dos Campeões feminina, fase da Liga, quarta rodada, temos a equipe da Juventus contra a equipe do Lyon. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 3-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o terceiro palpite. Ainda pela Europa Liga dos Campeões feminina, fase da Liga, quarta rodada, temos a equipe do Wolfsburg contra a equipe do Manchester United. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quarto palpite. Ainda pela Bolívia, Copa da Pacê, nas quartas de final, temos a equipe do Blooming contra a equipe do Real Ouro. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quinto palpite. Ainda pela Europa Liga dos Campeões feminina, fase da Liga, quarta rodada, temos a equipe do Arsenal contra a equipe do Real Madrid. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 2-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o sexto palpite. Ainda pela Europa Liga dos Campeões feminina, quarta rodada, temos a equipe do Paris contra a equipe do Benfica. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o sétimo palpite. Agora pelo Peru, a Liga 1 de encerramento da 19ª rodada, temos a equipe do Graú contra a equipe do Sport Cristal. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o oitavo palpite. Agora pela Colômbia, primeira B, a Clasula quadrangular, quinta rodada, temos a equipe do Ula contra a equipe do Cúcuta. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nono palpite. Agora pelo Brasil, Brasileirão, a 37ª rodada, temos a equipe do Palmeiras contra a equipe do Vitória. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso décimo palpite. Agora pelo Brasil, Brasileirão da Série B, a 38ª rodada, temos a equipe do Vila Nova contra a equipe do Volta Redonda. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, casa com empate, devolve aposta. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Agora pela Bolívia, Copa da Pacê, nas quartas de final, temos a equipe do Bolo Bolo contra a equipe do Bolívar. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Agora pelo Chile, a Liga da Primeira, rebaixamento das quartas de final, temos a equipe do Santiago Wanderers contra a equipe do Cobreloa. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na
partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Ainda pela coluna Primeira A Clausula quadrangular primeira rodada, temos a equipe do Bucaramanga contra a equipe do Santa Fé. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 14º palpite. Ainda pelo Brasileirão, a 34ª rodada, temos a equipe do Fluminense contra a equipe do Flamengo. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato 2-1. Segunda opção para esse jogo, fora com empate. Vamos para o nosso 15º palpite. Agora pelo Brasileirão, a 34ª rodada, temos a equipe do Grêmio contra a equipe do Vasco. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Ainda pelo Brasileirão, a 34ª rodada, temos a equipe do Santos contra a equipe do Mirassol. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato 2-1. Segunda opção para esse jogo, fora com empate. E vamos para o nosso 17º palpite. Agora pela coluna Primeira A Clausula quadrangular primeira rodada, temos a equipe do Júnior de Barranquilla contra a equipe do Independente Medellín. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. Esses daqui foram nossos 17 palpites desta quarta-feira, dia 19 de novembro de 2025. Se você gostou dos palpites e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e fique agora com os bilhetes prontos.